partir do momento que você se torna um investidor focado em dividendos, você começa a notar que algumas datas são importantíssimas para a sua carteira e você começa a dividir as empresas em três tipos. O primeiro tipo de empresa é aquela que a gente gosta, que é aquelas empresas que a gente já sabe a data do anúncio e isso é ótimo. Previsibilidade para quem é focado em dividendos, com certeza é tudo. O segundo tipo de empresa é aquelas que a gente não sabe a data do anúncio, porém, analisando o histórico, a gente já tem uma noção de quando o anúncio irá ocorrer, ou até mesmo o mês que irá ocorrer a data com. Já o terceiro tipo de empresa é aquelas que não têm nenhuma previsibilidade. E o primeiro e segundo tipo de empresa é ótimo, pois a gente tem como antecipar esses anúncios, ou seja, a tendência é que quando uma empresa anuncia um grande dividendo é que a cotação suba. E o investidor que sabe essas datas dos ativos da sua carteira consegue se antecipar a esses possíveis anúncios, conseguir pagar mais barato e, consequentemente, adquirir uma maior quantidade de ações e aumentar o seu fluxo de dividendos. E hoje é impossível falar em dividendos e não lembrar da previsibilidade do Banco do Brasil, que a gente já sabe o dia do próximo anúncio, que será no dia 15/5, a data com será no dia 1/6 e a data de pagamento 12/6 de 2023. Durante o próprio mês irá ocorrer no dia 26/5, data com 12/6 e pagamento 30/6 de 2023. Uma grande previsibilidade, isso é ótimo. Já sabemos todas as datas de anúncio, a data com e a data de pagamento dos dividendos do exercício de 2023. E não é à toa que todo o mercado está otimista com o Banco do Brasil. É lógico, esses bons dividendos, sem dúvidas, é devido aos seus resultados. Todo o mercado está otimista com esse ativo, um ativo que vem apresentando resultados sólidos, uma carteira de crédito muito resiliente, que é exposta principalmente ao agronegócio e também crédito consignado de pessoas físicas. E esses bons dividendos é devido ao seu lucro, que representou um bom crescimento em comparação com 2021. Ele fechou 2022 com um lucro líquido de mais de 31 bilhões, um crescimento de 57% em comparação com 2021. E como o dividendo nada mais é que uma parte do lucro que é distribuída aos acionistas, o Banco do Brasil vem melhorando muito operacionalmente, apresentou um bom crescimento, principalmente nos últimos 5, 6 anos do seu lucro, e não é à toa que ele vem chamando a atenção de todo o mercado e pagando bons dividendos de forma crescente ao longo do tempo, que é o que gera valor ao acionista, pois ninguém quer receber R$1 de dividendo hoje e daqui 5, 10 anos estar recebendo os mesmos R$1. E o dividendo do Banco do Brasil saiu de 74 centavos em 2016 para um total de 4,17 em 2022. Se a gente considerar 2023, até o momento ele já pagou um total de R$1,17 por ação. E será que esse ativo está caro ou barato? Vamos analisar alguns múltiplos de valuation e também calcular o preço teto do ativo em função dos seus rendimentos. É um ativo que a gente utiliza a média dos últimos 5 anos, porém conseguimos fazer o dividendo projetivo. Como assim, bombeiro? Conseguimos projetar os dividendos futuros juntando dois itens. O primeiro deles é as suas projeções corporativas para o ano de 2023. E as projeções são ótimas. Lucro líquido ajustado podendo variar de 33 a 37 bilhões. Se já sabemos as projeções de lucro do banco, 33 a 37 bilhões, juntando com um fato relevante que já informou o seu payout. Payout, para quem não sabe, é a porcentagem do lucro que será distribuída aos acionistas, que foi de 40%. Payout já aprovado, 40% do exercício de 2023, juntamente com esse fato relevante das suas projeções de lucros, a gente fará algumas projeções. E se segure, pois as projeções são ótimas. E de acordo com as projeções do Banco do Brasil, ele estima um lucro de 33 bilhões a 37 bilhões. E além de utilizar esses dois valores, vamos calcular com a média, que é de 35 bilhões, aplicando o payout de 40%, que é o aprovado para o exercício de 2023, e a gente irá dividir esse lucro que será distribuído pelas ações em circulação, que é de 2 bilhões 865 milhões. E deixa aqui nos comentários, dessas mais de 2 bilhões de ações, quantas você possui desse total na sua carteira. E é importante lembrar que durante o exercício de 2023, o Banco do Brasil já pagou rendimentos, que foi um total de 35 centavos. Ou seja, iremos retirar esses 35 centavos das projeções. Se a gente pegar esse lucro de 33 bilhões, aplicar um payout de 40% e dividir essa
porcentagem pela quantidade de ações em circulação, retirando esses 35 centavos, ainda temos um dividendo projetado de R$ 4,24, um yield bruto de 9,58% na cotação atual. Já com o lucro mais otimista, 37 bilhões, temos um dividendo projetado de R$ 4,81, um yield de 10,87%. E utilizando a média 35 bilhões, temos um dividendo projetado de R$ 4,53, um yield bruto de 10,23%. Antes de fazer o cálculo do preço teto em função dos seus rendimentos, vamos analisar alguns múltiplos de valuation. Como eu citei, Banco do Brasil, além de estar com um bom dividend yield de 9,77%, acumula uma valorização de 41,09% nos últimos 12 meses. A ação disparou, basicamente saindo de aproximadamente R$ 30 a R$ 31 para um total de R$ 44,25 no momento que eu gravo esse vídeo, e está com indicadores de valuation bem atrativos, mesmo com essa disparada das suas cotações. Um PL de 4,25, PL nos indica que caso o lucro da empresa permaneça nos mesmos patamares atuais e ela venha distribuir 100% do seu lucro, em cerca de 4,2 anos a gente teria 100% do nosso capital investido retornado através dos lucros da empresa. Segundo Benjamin Graham, o autor do livro O Investidor Inteligente, o ideal é que esse indicador seja menor do que 15, e o Banco do Brasil se encontra muito, mas muito abaixo desse ideal. Hoje com um PVP de 0,8, ou seja, um desconto de 20% frente ao seu valor patrimonial. Hoje você estaria levando todo o patrimônio do Banco do Brasil por 80% do que ele vale, e o ideal, segundo Benjamin Graham, é que esse indicador seja menor do que 1,5 vezes. E se você é focado em dividendos, nada melhor do que você utilizar uma estratégia para calcular o preço teto do ativo em função dos seus rendimentos, que é o famoso método Bazin, método que utiliza os rendimentos. Basicamente, vamos pegar o código do ativo, BBAS3, e aqui ou utilizaremos a média de dividendos dos últimos 5 anos ou até mesmo o dividendo projetivo, bombeiro. Como você chegar à média dos últimos 5 anos? Vamos somar os valores que a empresa pagou em 2018, 19, 20, 21, 22. Somar esse total e dividir por 5. Chegamos a uma média de R$ 2,39 por ação. E o yield estimado, de acordo com o método Bazin, é o mínimo de 6%. Ele só comprava ações que pagava no mínimo 6% e chegava ao preço teto do ativo em função desse yield estimado de 6% e utilizando os rendimentos. E o ativo, de acordo com essa fórmula, se encontra 10,76% acima do preço teto. E no Banco do Brasil tem sim como a gente utilizar o dividendo projetivo. Lançando o código do ativo, com aquela projeção mais pessimista, um lucro de 33 bilhões, temos um dividendo ainda projetado de R$ 4,24 por ação e, de acordo com o mínimo de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 70,67, uma margem de segurança de 59,77%, mostrando que o banco, em função dos seus rendimentos, aplicando o método Bazin, é um ativo que se encontra com uma boa margem de segurança. E agora, com a média do lucro, 35 bilhões, nos dá um dividendo projetado de R$ 4,53, lembrando que isso é só projeção, e utilizando essa fórmula, que não significa recomendação de compra ou venda, e de acordo com o método Bazin mínimo de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 75,50, uma margem de segurança de 70,7%. E agora, com o lucro mais otimista de 37 bilhões, temos um dividendo projetado de R$ 4,81, com o mínimo de 6%, chegamos ao preço teto de R$ 80,17, uma margem de segurança de 81,25%. Juntamente com o Banco do Brasil, possuímos outro ativo que é muito previsível, que é a Sanepar. Sanepar, que quando fala em dividendos, não temos o que negar. É uma empresa escadinha, ou seja, lucros crescendo de forma forte, saindo de 423 milhões para 1.180 milhões em 2023, um crescimento anual composto de 10,8%. E se o lucro está crescendo, esperamos que os dividendos cresçam ao longo do tempo, pois, como eu citei, o dividendo nada mais é que uma parte do lucro que é distribuída aos acionistas. E a Sanepar, assim como seus lucros, vem apresentando dividendos crescentes, um valor saindo de 13 centavos em 2013 para 30 centavos em 2022, um crescimento anual composto de 8,81%. E a Sanepar possui dois pontos, um ponto positivo e um ponto negativo.
Ponto positivo é a sua previsibilidade, não temos como negar, é uma empresa muito previsível no quesito dividendos. Já o ponto negativo é a sua política de pagamento de dividendos, política que acaba sobrepondo esse ponto positivo, que é a previsibilidade, pois os seus dividendos demoram e muito para ser pagos. O investidor que entrar no ativo em 2023 com certeza ficará com um bico seco. Ele só irá provar dos dividendos lá em 2024, pois quem tinha os ativos em 2022 só está recebendo os seus dividendos em 2023. Eu vou te informar a data e também a próxima data com da Sanepar. E esse aviso aos acionistas com certeza deixou muito investidor feliz. Os investidores de Sanepar que tinham dividendos desde 2022 para ser pagos em 2023 e já sabemos o dia exato. O pagamento dos referidos juros sobre capital próprio está programado para o dia 27 de junho de 2023, que são valores que quem tinha as ações lá no dia 30/6 e finalizou o pregão garantiu esses 10 centavos que serão pagos no dia 27/6 de 2023. E quem tinha as ações no último dia útil de 2022, 29/12, e teria direito a 18 centavos, esse valor será pago no dia 27/6 de 2023. E a grande previsibilidade da Sanepar é essa, pois a gente já sabe a data com do primeiro e segundo anúncio que irá ocorrer em 2023. A gente encontra isso no site da Sanepar. Olhamos no resultado trimestral, primeiro tri de 2023, a gente já nota no item 4.3 que fala do seu payout, pois ele informa que o crédito da remuneração aos acionistas da companhia é atribuído com base na posição acionária no último dia útil de junho e também último dia útil de dezembro de cada exercício. Sabemos que a próxima data com da Sanepar será no último dia útil de junho e a segunda de 2023 será no último dia útil de dezembro. E quem tiver as ações e finalizar o pregão informado último dia útil terá direito a receber somente lá em 2024. Essa é a parte ruim da Sanepar. E como calculamos o preço teto do Banco do Brasil, não poderíamos deixar de calcular o preço teto da Sanepar, utilizando os seus rendimentos e aqui a média dos últimos 5 anos, que foi um total de 24 centavos por ação, e de acordo com o método Bazin, lançando esse mínimo de 6%, chegamos ao preço teto do ativo de R$ 4,15, uma margem de segurança bem apertada de 1,72%. Bombeiro, eu gostaria de saber o preço teto da ação ON, a ação final 3, a ação final 11. Eu tenho um vídeo que eu falo somente sobre o preço teto da Sanepar. E eu vou deixar passando aqui. Caso você tenha esse ativo e queira conhecer um pouco mais dessa estratégia, tenho certeza que esse vídeo irá te ajudar e muito. Banco do Brasil e Sanepar se encaixam naquele primeiro tipo de empresa, empresa previsível. E o terceiro ativo irá se encaixar no segundo tipo de empresa, que não sabemos a data exata, porém temos como ter uma noção de acordo com o seu histórico de dividendos. Histórico que não é lá um dos maiores da Bolsa de Valores, que é o Banco Bradesco, que não é conhecido pelos seus bons dividendos e sim pelas suas bonificações. Para você ter uma noção, a primeira bonificação do banco foi lá em 1972. Sim, e de 1972 até 2023 foram 32 bonificações. E para você ter uma noção, somente nos últimos 10 anos, o banco bonificou em 9 deles, sendo 7 bonificações de 10% e 2 bonificações de 20%. Grandes bonificações, porém, no quesito dividendos não é lá essas coisas. O seu dividend yield está um pouco elevado no momento atual? Sim. Está hoje nesses patamares principalmente devido às grandes quedas. De 2020 até o momento o ativo chegou a cair mais de 50%, mesmo pagando dividendos baixos devido a essa grande queda da cotação, ele está com esse bom dividend yield atual, pois o dividend yield nada mais é que os valores que a empresa pagou nos últimos 12 meses dividido pela cotação atual. E agora vamos analisar o histórico de dividendos do banco, retirando esse histórico, que é os dividendos mensais. Sim, o Banco Bradesco paga juros sobre capital próprio todos os meses. Temos a primeira coluna, que é a data com, a segunda coluna, data de pagamento. E são valores minúsculos, 1 centavo por ação. Porém, vamos excluir esses valores mensais e sim focar nos dividendos que ele acaba distribuindo em alguns meses, um dividendo que é muito superior a esse mensal. Agora, quando a gente fala dos dividendos intermediários e os dividendos complementares, que é aqueles valores que ele paga, aquele valor maior além dos seus valores mensais.
Temos aqui o histórico de dividendos dos últimos 5 anos. Eu gosto sempre de analisar, no mínimo, os últimos 5 anos. E se a gente retirar esses dividendos mensais, chegamos a uma média de 2 anúncios de dividendos nos últimos 5 anos. E os meses com maior previsibilidade é o mês de junho e dezembro. Notem aqui, mês com maior previsibilidade, junho e dezembro. E vamos filtrar pelo mês 6. E temos aqui a Datacom que ocorreu no mês de junho em 2018, 2019 e 2022. Às vezes essa Datacom não costuma ocorrer no mês de junho, não foi no mês de junho, porém ficou bem pertinho. A sua Datacom foi no dia 2/7 de 2021 e por isso muitos investidores, de acordo com a estratégia do dividendo inteligente, esperam dividendos do Banco Bradesco com a Datacom no mês de junho ou até mesmo início de julho. Lembrando que essa é a estratégia do dividendo inteligente, que a gente visa antecipar possíveis anúncios, pois no caso do Banco Bradesco não temos nenhuma garantia. Essa estratégia é utilizando o histórico do banco. E o histórico do Banco Bradesco mostra que é um ativo muito previsível no mês de junho e também no mês de dezembro. E agora vamos calcular o seu preço teto em função dos seus rendimentos. Lançamos aqui o código do ativo BBDC3 Bombeiro. Por que você utiliza somente a ação ON? Vou deixar passando aqui um vídeo que eu mostro na prática as principais diferenças que eu considero em uma empresa quando ela tem mais de uma ação em circulação. E confesso para vocês, eu nunca vi uma diferença, uma discrepância tão grande de cotação nesses últimos meses, gerando assim uma excelente oportunidade para os investidores potencializar os seus dividendos. E eu vou deixar passando aqui um vídeo que eu mostro tudo isso na prática e por que a ação Final 3 está com melhores dividendos. A média de dividendos que ela pagou nos últimos 5 anos foi um total de 96 centavos por ação, somando 2018, 19, 20, 21, 22 e dividindo por 5. Chegamos a esses 96 e lançando o mínimo de 6%, o ativo se encontra com um preço teto de R$ 16,10, com uma margem de segurança de 20,51%. E você possui alguma dessas empresas na sua carteira? Utilize essa famosa estratégia do dividendo inteligente, que no Banco do Brasil e na Sanepar não é tão inteligente assim, pois já sabemos o dia exato. Já no Banco Bradesco é o famoso dividendo inteligente, pois não sabemos o dia exato. Porém, analisando o seu histórico, como vocês acompanharam, é um ativo muito previsível em 2 meses em específico, retirando os valores mensais. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho da notificação. Um abraço a todos e bons investimentos!